Olá pessoal, eu sou Jorge Lima e como vocês têm acompanhado desde o ano passado, eu tenho um site aqui na internet onde eu faço diversas discussões sobre política brasileira, política internacional e direitos humanos. Essa semana eu publiquei um texto falando sobre o possível rebaixamento do Ministério de Direitos Humanos como uma secretaria de um futuro Ministério da Segurança Pública que está sendo planejado pelo governo federal. Como é de costume, eu tenho feito promoções dos textos através do Facebook para que esses textos possam atingir o maior número de pessoas possível. Acontece que uma das ferramentas que o Facebook permite que você utilize para fazer esse impulsionamento é selecionar interesses das pessoas que você gostaria de atingir. E o Facebook, através de uma mensagem automática, disse que eu deveria direcionar esse texto para pessoas que tenham interesses similares àquilo que está sendo falado no texto. Então, por exemplo, como o texto fala sobre direitos humanos, a mensagem que eu recebi do Facebook era: olha, se você direcionar esse texto para pessoas que tenham interesse em direitos humanos, o alcance desse texto vai ser melhor. Mas essa mensagem me fez refletir bastante sobre como que nós, do movimento de direitos humanos, estamos atingindo as pessoas que não são do movimento de direitos humanos. E aí eu passei a ter um pensamento crítico sobre como que isso tem acontecido e se nós estamos fazendo da maneira certa. O texto ele gerou bastante debate na página do Facebook, principalmente de pessoas que são contra os direitos humanos. E o que eu fiz, principalmente porque eu acho que nós devemos ter um diálogo aberto, um diálogo educado e civilizado na internet, foi responder cada um dos comentários falando um pouco mais sobre direitos humanos e tentando explicar o que são os direitos humanos. Porque eu acho que há uma concepção geral da sociedade brasileira equivocada. Então, a minha ideia é exatamente isso, tentar passar um pouco essa mensagem de que, na verdade, os direitos humanos são direitos de todos, não só daquelas pessoas que estão encarceradas. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco a forma como a gente dialoga. Eu trabalhei 8 anos na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em suas várias configurações, e eu percebi que a gente não sai muito da nossa caixinha, na verdade. A gente fica falando sempre para pessoas que já estão catequizadas em relação aos direitos humanos. Pessoas que já conhecem os direitos humanos, que já sabem do que se trata. Então, a gente não avança para aquela parcela da sociedade que não conhece essa temática, que, muito pelo contrário, não se vê incluída nessa temática e se sente à margem de todo um processo que é muito importante, que é o de proteção dos direitos humanos. Ou seja, há uma enorme distância do nosso movimento com a sociedade em geral. Essa sociedade que não conhece a fundo ou não tem a nossa concepção de direitos humanos. Não que eu esteja defendendo aqui, todo mundo precisa concordar com o que são direitos humanos. Mas uma coisa a gente precisa fazer chegar a essa parcela da sociedade, que é de que direitos humanos nada mais é do que o cumprimento da lei, o cumprimento da própria Constituição. Qual que é a mensagem principal que eu acho que a gente precisa passar para a nossa sociedade? É que é preciso um diálogo. E não só falando para nós mesmos. Mostrar que todo o trabalho que nós realizamos, seja na sociedade civil, seja nos organismos internacionais, seja no próprio governo, é realizado focado na população como um todo. O Facebook me propôs identificar o público-alvo. Eu poderia colocar, por exemplo, pessoas interessadas em direitos humanos ou pessoas interessadas em partidos de esquerda, mas eu faço uma proposta diferente. Para todo mundo que está aí me vendo agora, que é do movimento de direitos humanos, nós precisamos falar para fora. Nós precisamos dialogar com essas pessoas que não têm o conceito efetivamente do que são direitos humanos. Eu me recuso a dialogar somente com quem já gosta de direitos humanos ou quem entende o que são os direitos humanos. Eu acho que nós precisamos dialogar com pessoas que ainda estão nessa percepção equivocada de que direitos humanos são direitos de bandidos. Como que nós podemos fazer isso? Eu acho que as redes sociais são uma forma espetacular de alcançar um número grande de pessoas. E que são essas pessoas que precisam conhecer o que são efetivamente os direitos humanos e qual é o trabalho que esse movimento faz. Então, eu convido as pessoas
todos vocês a se abrir para esse debate. Permitir que essas pessoas façam críticas e que a gente possa responder a essas críticas de forma construtiva e não ofensiva. Porque o que eu tenho visto na internet é que a gente acaba respondendo à ofensa ou à grosseria com mais ofensa e mais grosseria. O ideal é que a gente possa responder essa forma agressiva com que muitas vezes a gente recebe mensagens nas redes sociais com informação, com dados, sendo respeitoso, não respondendo na mesma moeda. Eu acho que se a gente passar a ter um diálogo aberto, se abrir para a crítica, ouvir o que as pessoas têm a dizer, usar da empatia para poder dialogar, nós vamos chegar muito mais longe do que nós estamos caminhando hoje. É importante lembrar que as eleições desse ano vão estar completamente direcionadas a esses temas. Nós não podemos deixar de lado que o principal candidato da direita, o que está na frente das pesquisas, é a antítese do que a gente defende em direitos humanos. Então, se a gente não tiver esse diálogo aberto, se a gente não alcançar a população que está indecisa e que vai votar nessas eleições, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de avançar no campo progressista. Se nós fizermos dessa forma, um diálogo aberto, próximo, respeitoso, com toda a população, nós vamos conseguir virar esse cenário tão grave que é do avanço do conservadorismo no Brasil. É nosso papel, como militantes de direitos humanos, permitir que toda a sociedade conheça do que realmente nós estamos falando. Vamos conversar com o cidadão comum, esse que não participa dos nossos seminários, esse que não participa dos nossos workshops, esse que precisa conhecer um pouco mais do que são os direitos humanos e como a gente deve avançar.